Intervalo, gente. Chegamos, são 10 horas e 45 minutos. Eu já estava aqui batendo um papo com ela, Cris Gimenez aqui conosco. A Cris é autora de vários livros, fala sobre anjos, sobre NK, que é a numerologia kármica, e sobre tarô. Mas hoje o nosso bate-papo vai ser sobre espiritualidade. Tudo bem, Cris? Tudo bem, como você está? prazer. Bom te ter aqui. Sempre bom te ver, Edu. Fico feliz, né? A Cris, a gente é amigos de longa data, mas ultimamente só nos encontramos nessas ocasiões, né, Cris? Com a correria da vida. E as mensagens rápidas de madrugada. Exatamente, né? Tudo picado as mensagens. Tudo picado de madrugada. Bom, você está com um novo livro aí em breve, né? Pois é, estou com um novo livro chamado Seja a Luz. Ele é uma introdução à espiritualidade e ao desenvolvimento espiritual. Então esse livro, ele vem falando sobre como que você pode trabalhar através dos 5 elementos o seu desenvolvimento espiritual, a sua mediunidade, a sua ancestralidade. Então ele é um livro que ele é um manual. Então, tipo, você está aí, não sabe como começar, por onde eu começo a trabalhar a minha espiritualidade? Por onde eu começo a falar da minha espiritualidade? Tem um livro para te dizer isso. Então ele vem falando de toda a questão da ancestralidade dos seus antepassados, como é importante você cuidar da raiz, como que se pode enxergar a questão de honrar pai e mãe, que muitas vezes, né, fica naquele conflito, eu tenho problemas com o pai, eu tenho problemas com a mãe, e eu não me entendo, como é que eu faço com esse mandamento, que quer queira ou não, a nossa egrégora é uma egrégora que na maioria do Brasil ela é cristã. Né? A maioria de nós vem de berço cristão. Então, muitas coisas acabam ainda sendo enraizadas. Então, como trabalhar essas questões que estão enraizadas e que muitas vezes nos deixam paralisados? A importância de entender o próprio corpo, aceitar o próprio corpo, né? a sua materialidade, o seu carro, a sua casa, as coisas que você tem, como que você enxerga tudo isso? Elemento terra. Aí nós entramos no elemento água, então as mágoas, as questões emocionais, o seu querer, né? Então na terra a gente fala muito sobre o calar, sobre como é importante muitas vezes você saber silenciar diante das situações. Conter, né? A terra tem muito disso, né? Se conter também nesse processo, né? Porque às vezes você está num meio social, numa convivência de pessoas que elas não vão compreender aquilo que você está vivenciando. Elas não vão compreender aquilo que você está querendo. A mente dela não vai até ali. O que adianta você ficar debatendo? Então é o momento de calar. Né? Aí eu até falo muito sobre o meu próprio exemplo, quando eu comecei a trabalhar com tarô, comecei a trabalhar com toda essa área espiritual, que meu pai olhava para mim e falava, gente, coitada dessa menina. O que está acontecendo? Está acontecendo. Ela jura que vai pagar alguma conta jogando tarô e fazendo números. Né? E eu lembro do espanto dele quando eu falei para ele, pai, eu estou indo para Portugal trabalhar. Ele, para Portugal? Ele falou, voar. Eu falei, Então, assim, para ele era uma coisa, assim, inatingível. Não adiantava eu ficar discutindo com ele, falando que eu trabalhar com tarô, eu trabalhar com numerologia, eu dar aula, também era uma profissão. Sim. Né? Que era algo que também eu era remunerada por isso, né? E que poderia prosperar, né? Poderia prosperar, não era uma coisa só de repente, aquele centro de Umbanda, a pessoa lá da Praça da República que fica lá com a tendinha. Não é sobre isso. É sobre você realmente ajudar pessoas, é sobre você resgatar vidas, é sobre você acolher. Né? Então, o livro fala muito sobre essa questão do acolhimento, eu falo sobre a questão do fogo, do quão importante é você ousar e ir atrás daquilo que você deseja, o quão importante é você correr atrás daquilo que você quer, de você vivenciar a sua experiência, né? O seu fogo, aceitar a sua sexualidade. Então, eu sim entender, né? Não é sair do armário e gritar para o mundo, mas é você com você mesmo, se entender, se tocar, saber onde é o seu ponto de prazer, aonde que não é. Então, nesse momento, você se encoraja para você poder ir atrás daquilo que você deseja. Ao mesmo tempo, o saber, que é o estudar, que é o entender, que é você também controlar a língua. Verdade. Manter ela dentro da boca, né? Porque às vezes você quer uma coisa boa e pragueja o dia inteiro.
Exato. E fica ali, né, naquela... Então, 90% do seu dia é algo que você está preocupado com isso, preocupado com aquilo, preocupado em resolver, e você não foca naquilo que você deseja. Você não para estudar, para avaliar, né? Então, eu falo sobre essa importância do verbo, né? O verbo fez carne, quer dizer, aquilo que você fala, que você enfatiza na fala, acaba se concretizando mesmo. Né? E como que você vai atrás daquilo que você deseja? Então, o livro, ele foca nisso. E depois, ele vem falando do espírito. O quão importante é você cuidar do seu lado espiritual. Você é terra porque você tem um corpo físico, você é ar porque você respira, você é fogo porque você tem uma temperatura, você é água porque você tem 70% aí, né, do seu corpo, né, com todos os afluentes, né, que são as nossas veias. E aí eu termino falando da importância de cuidar da terra. A importância de você ser uma pessoa ativa, né, proativa, né, na coisa de você olhar o lixo, de você cuidar da natureza, de você preservar o meio ambiente. Então é um livro que ele vai te levar numa viagem e ele tem uma linguagem, eu coloquei nesse livro uma linguagem mais poética, para que também eu pudesse exercitar esse meu lado, né, da poesia que eu gosto. Então ele é um livro para você ler, reler, refletir. Junto disso, ele tem um QR Code, no qual você é direcionado para uma playlist dentro do Spotify com meditações para você fazer de acordo com cada capítulo. Que legal! Então tem como a pessoa praticar até para ela poder absorver tudo aquilo. Exatamente. Ela vai ler e vai praticar a meditação. Então ela tem lá a questão da terra, ela vai praticar a meditação da terra. E aí eu tenho um capítulo, né, que é o único capítulo, vamos dizer, mais esotérico do livro, e que ele vem falando das horas iguais. Tá. O que significa as horas iguais? Né? Cada hora igual, das 0000 até 0101, até 23. Então tem todas as horas lá com o seu significado do lado. Né? Então você tem aquele manual que você pode olhar essa questão. Aí pela numerologia você Pela fez? numerologia. Porque sempre tem alguém perguntando, né? O que é 1111? O que eu vi 2222? Eu vi 1503. O que é? Só vejo. Então, o que é que significa? Não precisa mais você ficar preocupado com o que significa esses números. Basta você pegar o livro, ler e você vai ter o significado. E as pessoas às vezes ficam, né, com a pulga atrás da orelha, porque tem horários que eles se repetem, né? Por exemplo, 22h22. A pessoa sempre olha no relógio do nada, esse horário. 22h22. 22h22. Eu sempre olho no relógio, 18h02. Então, pois é. Eu olho sempre 1h40. Quase que diariamente eu olho 1h40 da manhã, quando eu vou ver 1h40. E eu fiquei num determinado momento com um pensamento de que eu teria nascido nesse horário. Porque minha mãe, na primeira vez, falou pra mim, quando eu fui fazer meu mapa astral, que eu nasci 1h40. E eu fiquei com isso na cabeça. Só que daí, anos depois, ela falou, não, foi 2h40. Daí eu falei, nossa, obrigado. Eu estudei o mapa astral errado por 2 anos, né? E daí depois eu fui estudar o certo. Mas daí, sempre que eu olho no relógio, tá 1h40. Então, como eu não acredito em coincidência, pode ser que o 1h40 de repente seja um horário de poder, né? Porque... Sim, ele está falando sobre as questões de iniciativa e de estruturação, né? Então, fala que a pessoa, ela está naquele... Então, vamos supor, você está vendo 1h40, então falando o quê? Das novas ideias, das iniciativas que você está tomando, das reestruturações, das estruturas, dos alicerces que você está fundando. Por quê? Porque você está no foco de criar movimento, não está no foco de expansão, que é o 5. Tá, verdade. Então, 145. Quando soma, né? Quando soma. Muito legal. Gente, eu li um trecho desse livro da Cris, que vai ser lançado em breve, parte que você fala sobre a Terra, e tá incrível, vale muito a pena vocês adquirirem assim que for lançado, porque acho que tem a pré-venda, né? Tem a pré-venda, está na pré-venda, né, que a pessoa pode já reservar, o livro vai autografado, tem brinde, né, então tem todo um cuidado com o pessoal que está me ajudando na pré-venda, porque isso é uma obra independente, né? Então, essa pré-venda ela me ajuda a custear toda a parte do livro. Toda a impressão, toda a manutenção do livro ajuda, né? Lançamento, isso. Tudo, né? E, gente, está muito legal. Essa parte que ela fala sobre a Terra, né? Que ela menciona a nossa relação com os nossos bens materiais, com a nossa ancestralidade.
e a coisa do conter também, né? Porque acho que depois da pandemia as pessoas ficaram muito com aquele pensamento de eu não vou engolir mais nada, eu falo mesmo, falo aquilo que eu penso, eu não vou engolir porque depois isso vai me fazer um problema digestivo, né? Estomacal, cansei de engolir sapo, né? Vou despejar. Só que muitas vezes não é por aí, né? Se a gente sair fazendo assim o tempo todo na vida, né? Não dá. Não dá certo, né? Não dá então, certo. é uma sabedoria que a gente precisa desenvolver. E tem brigas que não merecem atenção. Né? Por mais que... tem coisas que quando você vai falar, você vai acabar alimentando algo tão negativo. Então, às vezes, o silêncio é melhor. Né? Eu falo que conversa com o seu travesseiro, né? Vai conversar com o ChatGPT. Sim. Ele é um terapeuta. Né? Então, conversa com o ChatGPT, mas assim, tem coisas que não adianta você querer explicar para a pessoa o seu lado. Não adianta você querer colocar o que está acontecendo. Não, ela não vai entender. Ela já tem uma ideia pré-pronta ali de você e não vai mudar de ideia, de posição, por mais que você fale. Então, por que você vai ficar desperdiçando a sua energia? Foca naquilo que você deseja. Foca na concretização dos seus bens materiais, porque você está encarnado. Se você está encarnado, você precisa de dinheiro, é a nossa moeda de troca nessa atualidade. Sim. Antigamente você usava animais, você usava plantas, você usava frutas, né, legumes. Você pegava um legume e levava na casa do vizinho, o vizinho te trazia um bolo, e era essa a troca. Agora, nós estamos num momento em que nem é dinheiro mais físico, é Pix, né? É tudo digital. Mas assim, eu preciso focar e eu preciso entender. Eu preciso interiorizar, e isso só acontece através do autoconhecimento, que é algo que eu bato muito na tecla no livro, o autoconhecimento, que tem coisas que você precisa focar naquilo que você quer. Por quê? Porque nem sempre, na maioria das vezes, você não vai conseguir levar as pessoas que estão à sua volta junto com você. Então, eu preciso ter o discernimento de entender que aquela pessoa não está naquele momento de evolução, de expansão. E isso não vai invalidar o meu sentimento, o meu amor, o meu carinho, a minha dedicação a essa pessoa. Mas eu vou entender que eu preciso caminhar, que eu preciso ir para frente e que o silêncio faz parte desse ir para frente. Porque quanto mais eu debater, pior é. Eu posso acabar gerando um rompimento. E às vezes não é isso que a pessoa quer romper, mas ela quer seguir o sonho dela. Então ela siga o seu sonho, mas aprenda a silenciar, porque não dá. E aí, Cris, sobre isso muita gente fala, né? Eu estou trabalhando a minha espiritualidade, mas de repente minha companheira, o parceiro, não está na mesma vibe. E aí eu sinto que de um lado eu estou me espiritualizando, estou cuidando da energia da casa, estou cuidando da minha energia, mas eu converso com a pessoa me dá um balde de água fria e a gente não está se entendendo. E a energia também começa até a entrar em conflito, parece quando um está num ponto, o outro está no outro ponto. Mas esse processo de espiritualizar, ele é muito individual, né? E eu acho que às vezes a gente tem que aprender também a caminhar, por exemplo, a nossa relação, se de repente existe amor, sentimento, outras coisas que valem a pena, sem deixar com que entre nesse confronto, né, e que contribua para uma separação posterior por estarem numa ideologia diferente. Aí vai muito do respeito do diálogo. Se na relação tem respeito, tem diálogo, se você consegue compartilhar, eu falo que o importante na vida é ter com quem compartilhar. Se você tem com quem compartilhar e essa pessoa respeita o seu caminho, então você consegue até levar essa relação. Mas na maioria das vezes, quando você começa a expandir muito a sua consciência e a pessoa que está do seu lado não acompanha essa expansão de consciência, vai acabar separando. Fica difícil a longo prazo, É muito difícil a longo prazo, né? Porque você vai estar você está num nível e a pessoa está no outro nível. Então fica muito... destoa muito, né? E a pessoa não acompanha, né? Ela acha que aquilo é uma loucura, que aquilo é uma maluquice, que você está influenciado. E você começa a perceber que, de repente, sem aquela pessoa, muitas vezes a sua vida começa a caminhar. E que lá na frente você pode arrumar uma outra parceria, um outro companheiro, alguém que esteja ali mais dentro da sua energia. Mas eu não vou desprezar e eu não vou olhar para trás e falar, esse relacionamento não deu certo. Não é isso. Quantos anos você está com essa pessoa? Pois é. 5, 10? Então foram 5, 10 anos que deu certo. Que valeu a pena, que você teve sentimento, que teve troca e que naquele ponto já não está dando mais. Então eu abro espaço para o novo. Ótimo. Eu aprendo a desapegar, que a terra é o desapego.
Adianta, você pode cuidar muito bem do seu corpo, você pode trabalhar ele muito bem, você pode ser a pessoa bilionária, mas tudo é usufruto. A terra toma tudo de volta. E quando você volta para ela, você volta sem nada. Por isso que a gente tem que ir trabalhando na nossa cabeça, né? Esse desapego aos poucos, né? De, assim, eu vou utilizar, eu vou usufruir, eu vou compartilhar, mas assim, é emprestado, né? É por um período, porque quanto mais apegado a gente for, mais vai sofrer no Pior futuro. você sofre. Até, né, com desencarne, para quem acredita, né, em vida após a morte. Você sofre, né? Porque aquela pessoa partiu, você não tem mais o contato. Você sofre porque você perdeu um carro, você perdeu uma casa. Né? Mas é claro que eu não estou invalidando a dor de ninguém. Mas eu estou tentando mostrar, né, e é isso que eu falo no livro, que você precisa ressignificar as perdas. Que você precisa, e não é no good vibes, não é naquela energia, no positivismo tóxico, não é isso. Você tem direito ao seu sofrimento, você precisa, eu falo que o luto é individual e o luto precisa ser respeitado. Fale do seu luto quantas vezes for necessário, até você se sentir mais leve e mais tranquilo. Mas ressignifica as situações para que você consiga sair do buraco mais fácil. Né? Que você saia da depressão, que você saia da ansiedade, que você saia da sensação de perda com muito mais facilidade. Agora, eu acho o livro excelente para aquelas pessoas, sobretudo, que querem cuidar da espiritualidade, mas não sabem como. Não sabem como. E então, às vezes, naquela questão que eu acho que não é a mais indicada, de ficar se perguntando, será que é Umbanda? Será que é o Candomblé? Eu não me encontro em nenhum lugar. Será que é igreja, budismo, bruxaria? Às vezes não é nada disso. Às vezes não é nada. Às vezes você nem precisa de religião. Exatamente. A gente não precisa. Sim. Né? Que a religião, ela nada mais é do que uma forma de adestrar aquela pessoa ali. Né? Ela está ali fora do prumo, você coloca ela dentro daquelas regras para que ela se, né? ela se centre, ela volte para dentro dela mesma. Então, mas tem espíritos, né? E a gente vê muito isso na numerologia kármica, principalmente quando passou da 15ª encarnação, que não tem religião, o pessoal da 15ª. Eles acreditam em fada, em gnomo, acreditam em Deus, em Buda, em Oxalá, em Oxum, em Iemanjá, acreditam em Krishna, eles acreditam em tudo ali ao mesmo tempo. Né? Então, assim, para eles, o importante é estar em conexão com o espírito. E aí fica se debatendo, porque você tem que ter uma religião. Cuidar do seu espiritual, tem que ter uma religião para cuidar do espiritual. E o espírito não tem a ver com a religião, mas ele pode andar junto com a religião. Mas na realidade são dois caminhos diferentes. Um é para criar regras, outro é para fazer você voltar para o seu interior, voltar para dentro de si mesmo e redescobrir a sua força e a sua energia, que muitas vezes foi abafada por uma infância que foi complicada, por um abuso que a pessoa sofreu, por uma questão que ela se sentiu rejeitada dentro de um relacionamento. Então, curar essas feridas através do autoconhecimento, ressignificar essa dor através do autoconhecimento é a proposta do livro. E também ajuda a pessoa a se harmonizar, né? Porque como você vai passando pelos 4 elementos, atingir o equilíbrio, né? Atingir o equilíbrio, ela vai para o 5º, que é o éter. Aí ela trabalha o éter. E cada elemento, cada questão do livro, ele tem uma meditação. Que é muito legal. Ele tem uma forma de você se voltar ao seu interior. Então ela pode ler o livro inteiro, né? Mas ela pode ler o capítulo, parar para aquele capítulo, ir lá no Spotify, botar o seu fone de ouvido e escutar a sua meditação. Muito trabalhar legal. Aquilo que o capítulo está te fornecendo. Né? Então, dentro disso, ela vai tendo realmente um caminho de desenvolvimento espiritual. Ela vai começar a se desenvolver espiritualmente. A partir daí, ela já está mais consciente, tem mais discernimento, entendeu melhor como é que funciona ali, aplicou as coisas que estão no livro, ela pode partir, se ela desejar realmente ter um grupo, ela pode partir para uma religião. Porque aí ela vai encontrar, dentro daquela religião que ela escolheu, aquele grupo que coincide. O que é a religião, a não ser um grupo de pessoas que estão ali trabalhando aquela mesma energia, aquela mesma egrégora, né? Dentro de uma regra que eles colocaram.
É só isso a religião, né? E se não sentir essa necessidade também, ela pode tocar em frente. Pode tocar em frente. Como buscadora, né? Sim. E buscando também manter a espiritualidade na prática, no dia a dia, porque eu acho que esse é um desafio também, né? A pessoa de repente desperta, ela aprende coisas, ela gosta, mas às vezes está apagando incêndio o dia todo, a semana toda e acaba deixando um pouquinho de lado. Esse livro ele não tem oração, né? Como os Arcanjos Segredos Revelados, ele tem oração. O Seja a Luz, ele tem várias orações canalizadas por mim, né? O de numerologia kármica tem toda uma questão de cálculo, tem toda uma... Não, esse é realmente uma terapia. Muito legal. Ele é uma terapia. E como que o pessoal pode adquirir? Vocês podem me chamar no WhatsApp, ele é o 11 9 8513 0477. 11 9 8513 0477. Você pode me chamar e fazer a reserva. Também, se você prefere pelo Instagram, é só colocar @CrisGimenezOficial. @CrisGimenezOficial. Você pode me mandar uma DM, aproveita e já me segue. Pode me mandar uma DM que eu passo para você os valores, tudo certinho. O lançamento está previsto para o final de março, começo de abril. E possivelmente o primeiro lançamento do livro vai ser lá na Itália mesmo. Que legal, que chique. Não é que chique, que lugar da Itália? O evento vai acontecer em Bolonha, né? Ai, eu fui legal. convidada para assumir uma cadeira de Ciências e Artes lá numa academia que tem lá, né? Então eu vou para lá e aproveitei e já vou fazer com a editora esse trâmite para fazer o lançamento lá. Que legal. Eu não sei se eu vou conseguir ir por questões da Astral TV. Mas vai ter lançamento também em São Paulo, lá no meu espaço, né, no Instituto. E nesse eu vou. Vai ter lá no Instituto também, vai ter o lançamento. Perfeito. Gente, vamos então entrar em contato aí com a Cris para você adquirir. O livro está super legal e conversa com uma didática que dá para todo mundo entender, né? Isso que é muito legal, assim, é uma linguagem bem acessível, né? Mas temas muito profundos sendo abordados de modo simples para você. Então segue a Cris lá no Instagram, que é o @CrisGimenez com Z, oficial. O WhatsApp é o 11 9 8513 0477. Está aparecendo aí na tela. Já manda uma mensagem que você quer adquirir o livro, né? Que aí ela te manda link, as informações, valor, e você já reserva o seu para receber autografado, com brinde, no conforto do seu lar. Você continua atendendo com o NK? Continua atendendo com o NK, tarô e NK tranquilamente, né? Faz parte, eu amo NK. Há muitos anos, né? Já está ali enraizado. Eu sou tão suspeita de falar de numerologia que, assim, é meu xodó, né? Então... Ela destrincha você pela numerologia, viu? Aí eu gosto muito, então eu continuo atendendo, né? Atendo pelo WhatsApp. Só me mandar mensagem, eu passo os valores, passo tudo certinho. E aí manda sua data de nascimento e o assunto que você quer destrinchar. A partir das suas perguntas, aí nós vamos conversar sobre todas as questões. Questões dessa vida, questões de vidas passadas, situações que aconteceram no outro, porque a numerologia kármica é uma numerologia que vem falando desde o momento do seu nascimento até com 70% de acerto, o momento do seu desencarne, e aí ela vai destrinchando tudo. Então, por que eu estou com um relacionamento X e Y? Por que as situações só se repetem na minha vida? E por que eu não consigo ganhar dinheiro? Tudo isso pode ser respondido dentro da numerologia, porque ela é o seu DNA espiritual. Então, eu digo que antes de você perguntar o nome de uma pessoa, você pergunta a data de nascimento, né? Porque a data de nascimento, ela vai contar passo a passo do que está acontecendo. E você pode mandar também junto a data de alguém, né? De repente, seu crush, seu marido, aquele amante que você não fala para ninguém, você pode mandar a data para entender o que acontece. Porque a gente fica pensando, né? O que aconteceu que essa pessoa caiu na minha vida aqui, né? Qual que é a minha ligação kármica com ela? Então você pode ter e entender que a alma gêmea nem sempre é o amor da sua vida. Às vezes é a pessoa que você quer esfregar a cara no asfalto. Mas ela está ali junto de você e ela tem um aprendizado. Esse aprendizado é descrito pelos números. Perfeito. Então, gente, é muito legal. É autoconhecimento puro, tá? O mapa aí de numerologia kármica. Fora isso, tem tarô também, né? Tem tarô também. Para quem precisar, consulte aí a Cris. Cris também está na Madrugada Astral, que é a nossa programação, que vai ao ar aqui na Astral TV e também na Vibe Mundial.
no rádio, né, 95,7 FM. Qual dia que você está e o Eu horário, estou de terça-feira às 3h30 da manhã. Então, o pessoal que é coruja, os corujas da madrugada, então, me assistam lá, me ouçam lá. Então, é a Madrugada Astral, às 3h30 da manhã da terça-feira. Em todas as redes, Cris Gimenez. Todas as redes é Cris Gimenez Oficial. YouTube, Instagram, Quai, TikTok, Blue Sky, que agora tem, Twitter. Tá em tudo. Tudo é Cris Gimenez Oficial. Cris, obrigado, Muito viu, obrigada, pela Edu. vinda. Foi um prazer imenso. Volte mais vezes, viu? Vamos aí. Gente, vamos adquirir o livro, né? Vamos trabalhar a nossa espiritualidade, né? Novas ideias e sugestões para você trabalhar o seu lado espiritual. Principalmente quando a gente sente que a gente estagnou, é hora de rever, né? E recomeçar. Galera, eu vou para o intervalo bem rapidinho. Quando voltarmos, tem Terapia na TV aqui com Cristiane Bonelli. Não sai daí.